Daí fui atrás da paca de 15 quilos e me perdi por 3 dias no Pantanal. Meu nome é Joaquim Santos, mas por essas terras do Pantanal, todo mundo me conhece como Kim Rastreador. Nasci aqui mesmo, no meio desta planície sem fim, há 55 anos, numa época em que homem se media pela coragem de enfrentar o desconhecido e pela habilidade de sobreviver onde outros fracassavam. Sou caçador desde os 12 anos e já peguei pacas de todos os tamanhos e temperamentos que vocês podem imaginar. Mas a história que vou contar hoje é sobre a caçada mais difícil da minha vida, que quase custou minha própria existência. Era setembro de 2018 quando recebi a informação mais tentadora que um caçador pode ouvir. Chico Barreiro, peão da Fazenda São Francisco, chegou na minha casa com os olhos arregalados e a voz trêmula de emoção. Kim, disse ele tirando o chapéu e passando a mão nos cabelos suados. Você não vai acreditar no que eu vi ontem à noite. Uma paca do tamanho de um capado, gorda que nem porco de engorda. Deve ter seus 15 quilos fácil. 15 quilos de paca é algo que beira o impossível. A maioria não passa de 8, 9 quilos, quando muito. Uma paca de 15 quilos seria o troféu de uma vida inteira. O tipo de animal que vira lenda entre caçadores da região. Onde você viu isso? Perguntei, já sentindo a adrenalina começar a correr nas veias. Lá nos fundos da fazenda, numa região que ninguém frequenta mais. Área cheia de córrego, mata fechada, lugar que a gente só vai quando o gado se perde. Ela estava bebendo água numa lagoa pequena, tranquila como se fosse dona do mundo. Chico me deu as direções gerais da área, mas logo percebi que seria território complicado. Era a região que eu conhecia apenas de passagem, cheia de curvas de rio, ilhas que aparecem e desaparecem conforme a época. Mata densa que pode confundir até navegador experiente. É longe, Kim, alertou Chico. Umas 6 horas de canoa rio acima. Depois mais 2 horas de caminhada por trilha que quase não existe mais. E o pior é que a região muda conforme as águas. O que é terra firme hoje pode ser banhado amanhã. Mas a tentação de uma paca de 15 quilos era irresistível. Passei 3 dias organizando a expedição, com cuidado de militar planejando invasão. Estudei mapas antigos da região. Preparei equipamentos para 5 dias no mato. Calculei rotas de ida e volta. E me informei sobre condições climáticas. Na quinta-feira pela manhã, parti sozinho numa canoa carregada com suprimentos. Espingarda calibre 16. Munição suficiente para uma semana. Rede de dormir. Lona para chuva. Comida não perecível. Remédios básicos e uma bússola velha que herdei do meu pai. A viagem de canoa foi tranquila durante as primeiras 4 horas. Rio conhecido, pontos de referência familiares, navegação sem complicações. Mas, quando cheguei na área que Chico havia indicado, percebi que a descrição dele não fazia justiça à complexidade do local. Era um labirinto de braços de rio que se dividiam e se reuniam, criando dezenas de ilhas pequenas, cobertas de mata densa. Algumas ilhas eram fixas, outras apareciam e desapareciam conforme o nível da água. Era como navegar num quebra-cabeças aquático onde as peças mudavam de lugar. Passei 2 horas procurando o canal certo que levaria ao ponto onde deveria deixar a canoa e continuar a pé. Encontrei 3 locais que pareciam corresponder à descrição de Chico, mas nenhum me dava total confiança. Escolhi o que parecia mais lógico e ancorei a canoa numa árvore próxima à margem. A trilha terrestre era ainda mais complicada que a navegação.
Caminho mal definido que desaparecia em áreas alagadas, reaparecia em terrenos mais altos e se bifurcava em direções que não faziam sentido. Era como se várias trilhas diferentes tivessem se cruzado ao longo dos anos, criando uma rede confusa de possibilidades. Segui o que parecia ser a trilha principal por 2 horas, usando a bússola para manter direção geral norte-nordeste, conforme as instruções de Chico. Mas, quanto mais andava, menos confiante ficava sobre estar no caminho certo. A mata era densa demais, escura demais, silenciosa demais. Não era o tipo de ambiente que pacas preferem. Elas gostam de áreas com clareiras, pontos de água acessíveis, árvores frutíferas abundantes. Aquela mata fechada parecia mais território de predadores que de presas. Quando finalmente cheguei a uma lagoa que poderia corresponder à descrição de Chico, o sol já estava se pondo e eu havia perdido completamente a noção de onde exatamente me encontrava. A lagoa era bonita, água cristalina cercada de vegetação exuberante, mas não mostrava sinais óbvios de presença de pacas. Decidi acampar ali mesmo e começar a busca sistemática pela manhã seguinte. Montei a rede entre 2 árvores, preparei um jantar simples de farinha e carne seca, e me deitei para descansar, esperando que o dia seguinte trouxesse mais sorte. Galera, deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos conhecem as dificuldades da navegação no Pantanal. Foi durante a madrugada que ouvi os primeiros sinais da paca gigante. Por volta das 2 horas, acordei com ruídos inconfundíveis de animal grande se movendo pela mata. Não era barulho de predador. Onças se movem em silêncio total. Era som de herbívoro quebrando galhos, pisando em folhas secas, se deslocando sem preocupação com discrição. Peguei a lanterna e a espingarda e comecei a me mover cautelosamente na direção dos ruídos. A lua estava quase nova e a mata estava preta como boca de lobo. Cada passo exigia cuidado extremo para não fazer barulho nem tropeçar em obstáculos invisíveis. Depois de 15 minutos de aproximação lenta, acendi a lanterna rapidamente para localizar o animal. O que vi me deixou impressionado e, ao mesmo tempo, frustrado. Era realmente uma paca gigantesca, exatamente como Chico havia descrito, se alimentando tranquilamente próxima à lagoa. Mas ela estava numa posição impossível para tiro limpo. Entre mim e ela havia uma trama densa de galhos baixos e vegetação que tornavam qualquer tentativa de disparo extremamente arriscada. Um tiro errado poderia apenas feri-la, forçando uma perseguição numa mata desconhecida durante a madrugada. Decidi aguardar uma oportunidade melhor. A paca claramente usava aquela área regularmente. Sinais de alimentação e trilhas bem marcadas confirmavam isso. Se voltasse no dia seguinte com luz natural, poderia posicioná-la adequadamente para um tiro certeiro. Voltei para a rede e tentei dormir, mas a excitação de ter encontrado o animal lendário manteve meus olhos abertos até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pela mata, já estava de pé, organizando equipamentos para a caçada definitiva. Durante a manhã, passei 3 horas estudando os hábitos da paca gigante. Ela usava 5 pontos diferentes ao redor da lagoa para beber água, alimentação e descanso. Tinha rotas preferenciais entre esses pontos, sempre usando as mesmas trilhas e parando nos mesmos locais para escutar possíveis ameaças. Era um animal extremamente inteligente e cauteloso. Nunca se expunha completamente, sempre mantinha rotas de fuga disponíveis
e demonstrava nervosismo excessivo para uma paca comum. Provavelmente havia sobrevivido tanto tempo, exatamente por ser mais esperta que a média da espécie. Escolhi um ponto estratégico numa árvore que oferecia visão clara de duas das trilhas principais que ela usava. Era a posição elevada que me daria ângulo adequado para tiro certeiro, sem riscos de erro. Subi na árvore no início da tarde e comecei a espera. A espera durou 6 horas. 6 horas imóvel num galho desconfortável, suando no calor da tarde, combatendo mosquitos e formigas, mantendo atenção total para não perder o momento crucial. É o tipo de teste de paciência que separa caçadores amadores de profissionais. Ela apareceu no final da tarde, exatamente quando o sol começava a se inclinar e criar sombras longas na mata. Aproximou-se cautelosamente da lagoa, usando uma das trilhas que eu havia identificado, parando frequentemente para escutar e cheirar o ar. Quando finalmente chegou numa posição perfeita, lateralmente à minha árvore, totalmente exposta, sem obstáculos entre nós, apontei a espingarda com cuidado extremo. Era o momento que todo caçador sonha. Alvo perfeito, distância ideal, condições totalmente favoráveis. Respirei fundo, mirei com precisão cirúrgica e disparei. O tiro ecoou pela mata silenciosa como trovão. E errei por completo. Não sei como aconteceu. Talvez nervosismo pela importância do momento. Talvez galho que desviou a trajetória da bala. Talvez simples azar de caçador. O fato é que o tiro passou pelo menos 1 metro acima da paca, que saiu correndo como se fosse foguete. Desci da árvore rapidamente e comecei a seguir os rastros da fuga. Ela havia corrido por uma trilha que eu não conhecia, numa direção que não fazia parte do meu mapeamento da área. Era território completamente novo, e eu estava seguindo pegadas numa mata desconhecida. A perseguição durou 2 horas. A paca assustada correu por quilômetros, atravessou 3 córregos pequenos e se embrenhava cada vez mais fundo numa região que parecia nunca ter sido visitada por seres humanos. Árvores gigantescas criavam teto fechado que bloqueava quase toda a luz solar. E o silêncio era perturbador. Quando finalmente perdi completamente os rastros da paca, parei para avaliar minha situação. E foi aí que percebi o problema sério em que havia me metido. Não fazia ideia de onde estava. Durante 2 horas, seguindo pegadas, havia me concentrado totalmente nos rastros, sem prestar atenção aos pontos de referência ao redor. Agora, parado numa mata que parecia idêntica em todas as direções, não conseguia identificar nenhum marco que me orientasse de volta para a lagoa onde havia acampado. Tentei voltar seguindo meus próprios rastros, mas a vegetação densa e o chão coberto de folhas havia apagado a maioria das marcas que eu deixara. Depois de 1 hora tentando encontrar o caminho de volta, estava ainda mais perdido que antes. A noite estava chegando e eu precisava tomar decisões rápidas. Tinha 2 opções: continuar tentando encontrar o acampamento no escuro, com risco de me perder ainda mais, ou aceitar que estava perdido e organizar um novo acampamento para passar a noite. Escolhi a segunda opção. Encontrei uma área relativamente limpa, próxima a um córrego pequeno, e montei a rede entre 2 árvores. Preparei uma refeição simples, acendi uma fogueira pequena para espantar animais e insetos e tentei manter o moral alto apesar da situação complicada. Durante a noite, elaborei uma estratégia para o dia seguinte. Usaria a bússola para manter direção sul-sudoeste, que teoricamente
me levaria de volta à região da lagoa. Se não encontrasse marcos conhecidos em algumas horas, mudaria para a direção leste, tentando chegar ao rio principal, onde havia deixado a canoa. Pessoal, deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos já se perderam no mato e sabem como é a sensação. O segundo dia começou com chuva. Não chuva torrencial, mas garoa persistente, que tornava a navegação ainda mais difícil. Mata molhada é mata escorregadia, onde cada passo pode resultar em queda perigosa ou torção de tornozelo. Segui a estratégia planejada, caminhando em direção sul-sudoeste por 4 horas. Encontrei 2 lagoas que não reconheci. Atravessei vários córregos que não estavam nos meus cálculos mentais. E passei por formações rochosas que definitivamente não existiam na área onde deveria estar. Estava perdido numa região completamente diferente de onde pensava estar. Por volta do meio-dia, mudei para a direção leste, tentando encontrar o rio principal. Mas depois de mais 3 horas de caminhada, não havia encontrado nenhum curso d'água significativo. Apenas córregos pequenos que corriam em direções que não faziam sentido com meu conhecimento da geografia local. A realidade começou a pesar. Eu estava seriamente perdido numa área do Pantanal que não conhecia, com suprimentos limitados e sem ninguém sabendo exatamente onde procurar por mim. Chico sabia a área geral onde eu havia ido, mas não as rotas específicas que seguira, nem os desvios que fizera seguindo a paca. Durante a tarde do segundo dia, tentei uma abordagem diferente. Em vez de tentar navegar para fora da área, decidi procurar pontos elevados que me dessem visão panorâmica da região. Se conseguisse identificar marcos distantes, montanhas, rios grandes, estradas, poderia reorientar-me. Encontrei uma árvore particularmente alta que parecia escalável e comecei a subir. Era subida perigosa, galhos úmidos da chuva, cascas escorregadias, altura considerável. Mas era a minha melhor chance de orientação. Do alto da árvore, consegui ver a paisagem ao redor por alguns quilômetros em todas as direções. E o que vi não me tranquilizou. Era mata densa até o horizonte, pontilhada por lagoas pequenas e cortada por córregos que serpenteavam sem padrão óbvio. Não consegui identificar nenhum ponto de referência familiar. Pior ainda, as nuvens baixas e a umidade criavam uma névoa que limitava a visibilidade além de 2, 3 quilômetros. Era como estar perdido numa região que não queria ser encontrada. Desci da árvore com moral baixo e comecei a preparar o segundo acampamento improvisado. Meus suprimentos estavam diminuindo. Já havia consumido quase metade da comida que trouxera, e água limpa começava a ser preocupação séria. Durante a segunda noite, ouvi sons que me deixaram nervoso. Ruídos de animais grandes se movendo na mata próxima, incluindo o que parecia ser respiração pesada de predador. Mantive a fogueira acesa a noite toda e dormi com a espingarda ao lado, pronto para qualquer emergência. Foi na manhã do terceiro dia que a situação ficou realmente crítica. Acordei com dor de cabeça forte e náusea. Sinais de desidratação começando a aparecer. A água dos córregos da região tinha gosto estranho, meio salobra, que não inspirava confiança para consumo prolongado. Minha comida estava acabando. Restavam apenas farinha suficiente para 2 refeições e um pedaço pequeno de carne seca que eu estava economizando para emergência extrema. Se não encontrasse o caminho de volta naquele dia, teria que começar a caçar para sobreviver.
o que complicaria ainda mais a situação, porque tiros de espingarda gastam munição que poderia precisar para a defesa. Decidi fazer uma tentativa final e mais arriscada. Em vez de continuar tentando navegar por terra, procuraria um córrego que fosse grande o suficiente para me levar de volta ao rio principal. Era estratégia perigosa. Seguir águas desconhecidas pode levar a lugares ainda mais isolados, mas era minha melhor chance. Encontrei um córrego que corria na direção leste-sudeste e comecei a segui-lo. Durante as primeiras 2 horas, ele se manteve navegável, passando por terrenos que pareciam promissores, mas depois começou a se dividir em braços menores, criando outro labirinto aquático que complicava em vez de simplificar minha situação. Foi quando cheguei a uma área de pântano extenso que compreendi o quão perdido realmente estava. O córrego desaparecia numa rede de canais rasos que se espalhavam por quilômetros de terreno alagado. Era como se a água simplesmente se dissolvesse na paisagem. Parei numa ilha pequena no meio do pântano e avaliei honestamente minha situação. 3º dia perdido, comida quase acabando, água questionável, localização completamente desconhecida. Se não encontrasse saída naquele dia, estaria numa situação de sobrevivência pura. Foi aí que tive um momento de inspiração ou desespero. Nunca soube definir qual dos dois. Lembrei-me de algo que meu avô me ensinou quando eu era menino. Quando estiver perdido no Pantanal, pare de tentar sair. Deixe o Pantanal te mostrar o caminho. Na época, pensei que era filosofia de velho. Agora, perdido e desesperado, decidi tentar essa abordagem. Parei de lutar contra a geografia e comecei a observar sinais naturais que indicassem direções. Vento predominante vinha do sudeste. Informação útil sobre orientação geral. Aves aquáticas voavam consistentemente numa direção específica durante a manhã, provavelmente indo para a área de alimentação principal. E mais importante, mosquitos eram mais abundantes numa direção que em outras, o que geralmente indica proximidade de corpos d'água maiores. Seguindo esses sinais naturais, em vez de tentar impor minha própria lógica ao terreno, comecei a caminhar numa direção que sentia mais correta que qualquer cálculo que havia feito anteriormente. Durante a tarde do 3º dia, essa estratégia intuitiva começou a dar resultados. O terreno gradualmente se tornou mais familiar. Não que eu reconhecesse locais específicos, mas o tipo de vegetação, a configuração das águas e até o som da mata começaram a parecer menos estranhos. Quando o sol começou a se inclinar no final da tarde, ouvi algo que fez meu coração disparar. Som de motor de barco à distância. Era som fraco, quase imperceptível, mas inconfundível para quem cresceu navegando rios pantaneiros. Havia outras pessoas na região, o que significava que eu não estava tão isolado quanto pensava. Comecei a correr na direção do som, quebrando galhos e fazendo barulho sem me importar com discrição. Era minha chance de salvação e não podia perdê-la. Durante 20 minutos, persegui o som do motor que parecia ora mais próximo, ora mais distante. Finalmente, cheguei à margem de um rio que reconheci imediatamente. Era o Rio Vermelho, afluente do rio principal, onde havia deixado minha canoa 3 dias atrás. Não era exatamente onde deveria estar, mas era território conhecido que me permitiria navegar de volta ao ponto de partida. O barco que eu havia ouvido já tinha passado, mas ver aquele rio familiar foi como reencontrar um amigo querido depois de anos de separação.
Sabia exatamente onde estava. Sabia como chegar à minha canoa. Sabia como voltar para casa. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos conhecem a sensação de se encontrar depois de estar perdido. A caminhada até minha canoa levou 2 horas. 2 horas, seguindo a margem do Rio Vermelho, até chegar ao complexo de canais onde havia deixado a embarcação amarrada 3 dias atrás. Quando finalmente a vi, intacta e esperando minha volta, senti uma gratidão profunda por aquele pedaço de madeira e fibra. A viagem de volta foi uma meditação sobre os eventos dos últimos 3 dias. Havia partido em busca de uma paca lendária e acabado vivendo uma aventura de sobrevivência que testou meus limites físicos e mentais. Não trouxe a paca de 15 quilos, mas trouxe experiência que valeu mais que qualquer troféu. Durante os 3 dias perdido, aprendi coisas sobre o Pantanal que décadas de caçadas normais não haviam me ensinado. Aprendi que a mata tem personalidade própria, que a água nem sempre leva para onde você espera, que orientação pela bússola é útil, mas não substitui compreensão intuitiva do terreno. Mais importante, aprendi que confiança excessiva pode ser perigosa. Eu havia partido para aquela caçada achando que conhecia o suficiente sobre navegação pantaneira para lidar com qualquer situação. A realidade me mostrou que o Pantanal sempre reserva surpresas para quem pensa que já viu tudo. Cheguei em casa no final da noite, exausto, sujo, com alguns quilos a menos, mas vivo e com história para contar pelo resto da vida. Francisca, minha esposa, ficou preocupada quando não voltei no prazo previsto, mas conhecia minha habilidade de sobrevivência e confiava que eu encontraria o caminho de volta. "E a paca gigante?" perguntou ela quando contei a história. "Continua lá", respondi, "e agora sei exatamente onde encontrá-la, porque durante os 3 dias perdidos havia mapeado mentalmente uma região do Pantanal que não conhecia antes. Sabia onde ficavam as lagoas, os córregos, as áreas de mata densa e os possíveis pontos de acesso. Da próxima vez que fosse atrás da paca de 15 quilos, teria vantagem do conhecimento adquirido através do erro. 2 semanas depois, voltei àquela região. Desta vez, levei GPS além da bússola tradicional. Marquei trilhas com fitas coloridas e planejei rotas de escape para qualquer emergência. Era expedição científica em comparação com a aventura improvisada da primeira tentativa. Encontrei a paca gigante novamente. Desta vez, tinha posicionamento perfeito, condições ideais e preparação adequada. O tiro foi certeiro, limpo, instantâneo. A paca de 15 quilos finalmente era minha. Mas enquanto a carregava de volta para a canoa, refletia sobre qual das 2 experiências havia sido mais valiosa. A caçada bem-sucedida ou os 3 dias perdido, aprendendo sobre meus próprios limites e sobre os segredos mais profundos do Pantanal. Concluí que ambas eram partes da mesma lição. A paca era o prêmio tangível, mas o conhecimento adquirido durante os dias perdidos era o verdadeiro tesouro. Era sabedoria que nenhum livro pode ensinar e nenhuma escola pode transmitir. Conhecimento obtido através de experiência direta com o mundo selvagem. Hoje, sempre que jovens caçadores me procuram pedindo conselhos sobre navegação no Pantanal, conto a história da paca de 15 quilos e dos 3 dias perdidos. Explico que se perder faz parte do aprendizado de qualquer caçador sério e que saber se encontrar novamente é a habilidade mais valiosa que saber atirar.
O Pantanal é professor rigoroso que não aceita alunos displicentes. Ele testa sua preparação, sua resistência física, sua capacidade mental e sua humildade diante do desconhecido. Quem passa nos testes sai mais forte e mais sábio. Quem fracassa pode não ter segunda chance. Minha aventura com a paca gigante me ensinou que verdadeiro conhecimento do Pantanal não vem de mapas nem GPS, mas de experiência direta, com suas surpresas e desafios. Cada vez que você se perde e se encontra novamente, adiciona uma camada de sabedoria, que torna futuras navegações mais seguras. A paca de 15 quilos está na minha coleção de troféus, mas a memória dos 3 dias perdidos está gravada na minha alma. Foi a experiência que me transformou de caçador confiante em navegador humilde, que compreende que o Pantanal sempre tem mais segredos para revelar. E sempre que olho para aquele troféu na parede, lembro-me não apenas do momento da caçada vitoriosa, mas também da lição de humildade que aprendi seguindo rastros numa mata desconhecida. Ambas as experiências, o sucesso e o erro, são partes essenciais da educação de qualquer pessoa que escolhe viver aventuras reais no último território verdadeiramente selvagem do nosso país. Galera, muito obrigado por acompanharem até o final essa aventura de sobrevivência no Pantanal. Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo e se já passaram por situações parecidas no mato. Vamos ver quantos aventureiros de verdade conhecem os perigos e prazeres de se perder na natureza.